E aí, turma, então, dando sequência às nossas atividades de bioquímica, nossas aulas de bioquímica, agora hoje tratando de glicídios, compostos orgânicos. Acessem lá o livro digital de vocês. Vem no índice aqui e procura as bases moleculares. E bases moleculares da vida. Vamos achar aqui glicídios, tá? Lembrando que os glicídios são os carboidratos. Ficam hidratos de carbono. Agora sim. Qual é que é a composição química de um carboidrato? Carbono e hidrogênio dispostos em proporções variáveis. São moléculas orgânicas e isso pode valer para qualquer composto orgânico. A definição é assim: se eu te pedir o que é proteína, tu vai falar o seguinte: proteínas são compostos orgânicos formados pela união de aminoácidos, unidos por ligações peptídicas, tem função estrutural. O que é um lipídio? Você fala, lipídio é um composto orgânico, papapá, papapá. Então, o que é um carboidrato ou um glicídio? Glicídio é um composto orgânico, tá? Por quê? Porque nós estamos dentro dos compostos orgânicos, tá? Então, aqui temos a definição do glicídio, ó. E glicídio ou carboidrato ou hidrato de carbono, molécula orgânica constituída fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os glicídios mais conhecidos são os monossacarídeos, glicose, por exemplo. Aliás, glicose é conhecida como combustível do corpo, combustível da célula, tá? Tanto é que quando a pessoa está com hipoglicemia, está faltando energia. Aí os disacarídeos, que são a sacarose. Sacarose é o açúcar lá, o açúcar da cana que tu bota no meu cafezinho. E os polissacarídeos. Um polissacarídeo bastante importante, que inclusive na aula anterior eu acabei não mencionando, é o amido. E aí, se eu pedir para qualquer pessoa leiga o que é amido, é bem provável que as respostas sejam no seguinte sentido: amido é pão, amido é arroz, amido é farinha, amido é bolo. Por quê? Porque basicamente nesses produtos nós usamos o amido presente no trigo, o amido da farinha de trigo. Mas poderia ser o amido presente na farinha de milho, o amido de milho. Poderia ser o bolo feito a partir do amido de pinhão. Ah, professor, por que nós não usamos amido de pinhão? Porque não tem como produzir, né? Nós até podemos usar, mas o mais comum é o amido lá do trigo. Ou a maizena, que é basicamente, ó, maíz é milho. A maizena é basicamente um amido de milho. Qual a função no organismo dos glicídios ou carboidratos? Basicamente energética. Entretanto, às vezes a função é constituinte ou plástica, é estrutural. Por exemplo, em algumas células vegetais, a celulose. Função estrutural, tá bom? O termo carboidrato está em desuso hoje, entretanto, está em desuso no meio científico. Glicídios, cuidado, não se confundam. Lá na avaliação presencial, o professor vai acabar tentando confundir vocês entre duas palavras: glicídio e lipídio. Cuidado, lipídios são gorduras e glicídios são açúcares. Nem todo açúcar é doce. Quem vai querer comer como sobremesa, por exemplo, farinha. Nem todo açúcar é doce. Continuando então nesses glicídios, nesses açúcares, ó, tá lá, ó, aqui um destaque. Além da função energética, os glicídios também participam da arquitetura, ou seja, são constituintes, têm função estrutural. E aí, justamente o exemplo que o professor falou, a celulose das células vegetais, a parede celular das células vegetais, não são só as células vegetais que têm parede celular, também é conhecido como parede celulósica, de celulose. E um outro exemplo de função estrutural é um carboidrato do tipo polissacarídeo, que é a quitina, que vai formar a parede celular dos fungos. Então note que nem toda a parede celular é de celulose, como dos vegetais. Lá nos fungos tem a quitina. E a quitina também constitui o exoesqueleto quitinoso dos artrópodes. Ó. Quem que são os artrópodes? Os artrópodes, exoesqueleto, aliás, é um esqueleto por fora do corpo. Ó. O ex-aluno do colégio, ex-fora. O ex-prefeito da cidade, o ex-namorado, a ex-namorada, tá? Uma aula extra que nós vamos ter. Então, ex é fora. Essa aula extra está fora do programa. Então, o exoesqueleto, o esqueleto por fora dos artrópodes, aquele que quebra, assim, quando você pisa numa barata, faz clec, aquilo é o exoesqueleto quitinoso.
Quem são os artrópodes? Então, lá no reino animal, nós temos vários filos. Um desses filos, o 7º filo, se não estou enganado, é o grupo dos artrópodes, aqueles que têm pés e patas articulados. Ó. Artrópodos, artroarticulação, podos, pés. Dentro do filo dos artrópodes eu tenho algumas classes. A classe dos insetos, lá onde está o mosquito da dengue, por exemplo, as próprias baratas que eu acabei de citar. A classe dos aracnídeos, que são as aranhas, os escorpiões, os carrapatos. A classe dos crustáceos, onde estão lá os famosos frutos do mar, lá os camarões, os siris, as lagostas, tá? Continuando, então. Um papel importante dos glicídios ou carboidratos é ser o açúcar do DNA e do RNA. O nome, ó, DNA é de desoxirribose. O nome RNA é de ribose. A desoxirribose tem um oxigênio a menos em relação à ribose. Por isso que ela é uma desoxi, um oxigênio a menos, ribose. Formação do ATP também, ó. E assim por diante. Como é que é a classificação? Então, sempre que vocês ouvirem a palavra classificação, vocês pensem em organização. Vocês, por exemplo, são classificados por idade a primeira série do ensino médio. Tá? Classificar primeiro, segundo, terceiro. A classificação dos glicídios foi muito simples. Foi por tamanho. Do menor para o maior. Tá? Dos menores para os maiores. Os menores, obviamente, contêm menos átomos de carbono. Então, como eu disse para vocês, os menores são os chamados monossacarídeos, ou azoses, ou açúcares simples. Mono, um único, uma única molécula. E eles contêm entre 3 e 7 átomos de carbono. Vamos dar os exemplos aqui. Dentro dos monossacarídeos, eu tenho vários exemplos. Aqui. Então, eu posso ter o exemplo mais famoso, que é a glicose. Eu posso ter a desoxirribose, eu posso ter a galactose. Enfim, não está dando os exemplos por nome assim. Mas eu posso ter lá, por exemplo, a molécula de glicose, que é a mais famosa, tá? C5, C6H12O6, que é a glicose. Olha só, C6H12O6. O número de carbonos é 6, entre 3 e 7. A glicose, que é o açúcar de sangue, combustível da célula. Eu sempre me confundia se a lactose era um monossacarídeo ou se a galactose era um monossacarídeo, que são açúcares presentes no leite. E aí eu acabei lembrando assim, ó, glicose é um monossacarídeo, galactose, que também começa com G, também é um monossacarídeo. Então, a glicose, a galactose, a frutose, que é conhecido por açúcar das frutas, e o açúcar do DNA, que é a desoxirribose, e do RNA, que é a ribose. Esses são os monossacarídeos. São esses açúcares pequenos, azoses, simples, tá? Depois vem a união de 2 monossacarídeos, que vai dar o disacarídeo, ó, di2. 2 açúcares simples unidos por ligações químicas vão formar um disacarídeo. O exemplo, sem dúvida, mais famoso é o açúcar da cana, ó, uma sacarose, que é formada da união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Como glicose e frutose ambas têm 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, eu vou ter lá C6 vezes 2, C12. Então, uma sacarose, que é o açúcar da cana, o açúcar de cozinha, vai ter 12 átomos de carbono, vai ser C12H24, porque são 24 hidrogênios, O12. É o açúcar do teu cafezinho lá. 2 gramas a mais de sacarose por dia na tua dieta faz com que tu ganhe 1 kg de massa corporal em um ano. Portanto, o consumo de açúcar refinado, de açúcar em sacarose in natura, não é desejável, não é legal. Se você puder reduzir esse consumo, por exemplo, sucos que já são doces por natureza, suco de laranja, não há necessidade de você botar mais açúcar no suco de laranja, tá? Comece a acostumar aos pouquinhos com isso, que isso é importante para vocês, para todo mundo. Então, disacarídeo aqui. Beleza. Outros disacarídeos, olha que interessante, ó. A lactose, que é formado por glicose mais galactose, 2 monossacarídeos.
Olha, queijos, iogurtes e outros derivados do leite são um problema para quem tem intolerância à lactose, porque essas pessoas possuem deficiência ou ausência de uma enzima intestinal chamada lactase. A lactase, que é a responsável por digerir o açúcar do leite, a lactose. Quando a lactose não é digerida ou é mal digerida, ela chega no intestino grosso praticamente inalterada. Aí ela se acumula e é fermentada por bactérias que fabricam ácido lático e gases. Resultado: cólicas, diarreias, dores abdominais e às vezes até náusea. Cerca de 40% da população apresentam essa condição em maior ou menor grau. Entre as causas estão, primeiro, uma deficiência congênita da enzima, ou seja, você nasceu com um problema genético que dificulta ou impossibilita a produção da lactase. Segundo, diminuição da produção da lactase em consequência de outras doenças intestinais, como gastroenterocolite ou a chamada doença de Crohn, que é uma doença inflamatória do intestino. Terceiro, diminuição da produção da lactase por conta do processo natural do envelhecimento. São aquelas pessoas que digeriam bem o leite, etc., e à medida que ficam mais velhas começam a ter uma certa intolerância. Não confunda intolerância à lactose com alergia à proteína do leite. Na intolerância, o problema está na carência da enzima que digere a lactose, carência de lactase. Na alergia, ocorre uma resposta do sistema imunológico a alguma proteína alimentar que é vista como estranha, como agressora do organismo. O exame para confirmar o diagnóstico é relativamente simples. São feitas 3 coletas intervaladas de sangue. A primeira em jejum e as demais após o consumo de lactose. Em seguida, é medida a taxa de açúcar no sangue. Se aumentar, é porque o organismo digeriu a lactose. Se não, está caracterizada a intolerância. A quantidade tolerável de lactose vai ser diferente de uma pessoa para outra. Algumas podem tomar um copo de leite sem problemas, outras nem isso. O controle da dieta depende de se experimentar os limites que cada um suporta. Não existe cura para a intolerância à lactose. O que você deve fazer é o seguinte: se você, quando toma leite ou consome alguns dos derivados e sente esse desconforto, flatulência, cólicas abdominais, fique atento. Reduza a quantidade de leite e verifique se o problema persiste. Outro disacarídeo que não está aparecendo aqui, que é a glicose mais glicose, vai formar a maltose, malte. E os polissacarídeos, que são formados pela união de 3 ou mais monossacarídeos. Então, polivários. Exemplos de polissacarídeos, eu já havia dito, o amido. Esse amido é formado lá por 1.400 glicoses, é bastante, né? Os alimentos que contêm amido são alimentos que são usados popularmente como sinônimos de amido, tipo pão, massas, bolo, arroz, todos eles contêm amido. Amido é importante, tá? Amido é bastante importante porque é um alimento energético. Vou botar aqui então uma lembrancinha para vocês, aqui um avisinho para vocês, que o amido é formado, por 1.400, foi errado formado aqui, é formado, agora sim, por 1.400 glicoses. E o que são os glicoses? São monossacarídeos, então logo ele é um polissacarídeo, né? E vamos disponibilizar, primeira série A, compartilhar, tá? Voltando à minha explicação aqui, o glicogênio, que é um outro polissacarídeo, o glicogênio é formado por 30.000 glicoses e a celulose, que é formada por 4.000 glicoses. Aqui tem uma definição. Vou entrar aqui, vamos ver. Não, está aqui embaixo, tá certo. E a quitina, que é aquele que eu citei antes já, que forma o exoesqueleto quitinoso dos artrópodes
e está presente na parede celular das células dos fungos, que são as hifas. O nome das células dos fungos são as hifas. Apareceu hifa, é fungo. É assunto para daqui a um tempo, nós vamos estudar o reino fungi, tá? Beleza, o amido, ó, glicídio de massa molecular elevada, constitui a principal substância de reserva energética das plantas e algas. Ah, isso eu não posso esquecer de falar. Então, assim, o que é uma substância de reserva? Uma substância de reserva, por exemplo, vamos citar o exemplo humano. Digamos que você tomou café da manhã e depois pulou o almoço, foi se alimentar somente às 11 da noite. Por que você não desmaiou, você não caiu? Porque você tinha uma substância de reserva. E no caso dos seres humanos, por nós sermos animais, é nós e os fungos que temos essa substância, é o glicogênio. Então nós temos glicogênio nos músculos e no fígado, para que quando a glicose, o nível de glicose, a normoglicemia do sangue comece a baixar, nós possamos quebrar esse glicogênio, liberando aos pouquinhos glicose no sangue, e essa glicose é convertida pela respiração celular lá dentro das nossas células musculares e das nossas células nervosas e demais células em energia, o ATP, para manter o metabolismo celular. Então notaram por que é uma reserva? É pergunta frequente das minhas provas, tá? Como é o nome da substância de reserva das plantas? Amido. Como é que é o nome da substância de reserva dos animais? Glicogênio. Então, a planta reserva o amido. Ô, professor, mas como assim que a planta reserva amido como substância de reserva se ela é autotrófica, ela faz fotossíntese? Beleza. E os períodos que passam nublado? A planta respira. Ao mesmo tempo que ela faz fotossíntese, ela respira. Então, ela vai degradando esse amido. Ela vai convertendo esse amido em sacarose translocável, transloca lá, que vira glicose, que alimenta as células da raiz, por exemplo. Tá? Então as plantas também têm sua estrutura de reserva. Digamos que passe uma semana chovendo, uma semana sem luminosidade suficiente para que a planta faça fotossíntese. Tá? Então cuidem dessa questão da reserva vegetal e a reserva animal. Aqui o glicogênio, né? Tem uma estrutura química similar ao amido, porque é um polissacarídeo, e é a função de reserva nos animais e nos fungos. Não apareceu aqui. Os fungos, mas é também nos fungos. Células musculares também podem armazenar grande quantidade de glicogênio. Eu lembro quando o professor de basquete passava dando aviso, um tempo atrás aí no colégio, ele sempre dizia assim, ó, galera, hoje vai ter jogo de tarde. E ele dizia assim para vocês, gurizada, como uma massinha hoje ao meio-dia. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer para que vocês recompusessem o nível de carboidrato dos seus músculos. Então, se eu comer massa, eu vou estar, sobretudo após a digestão, disponibilizando, por exemplo, glicose no meu sangue. Esse excedente de glicose é convertido em glicogênio pelo meu fígado e distribuído pelo sangue aos músculos. É convertido em glicogênio e armazenado, para que eu possa ter essa energia de glicogênio na hora que eu precisar dessa fonte energética. Digamos que vá acabando todo o glicogênio da minha reserva, eu posso começar a fazer uma coisa indesejada no músculo. É quebrar proteína para fazer energia para o próprio músculo, ou seja, quebrar músculo para fazer energia para o músculo, o que é ruim. A celulose lá da parede celular das células vegetais, ó, celulose, que é um carboidrato, um glicídio insolúvel em água, de massa molecular elevada, que constitui a parede celular das células vegetais. Nós não temos a enzima celulase, que digere a celulose. Por mais que a celulose seja formada lá por 4.000 glicoses, nós não temos a capacidade de digerir isso e aproveitar. Então, quando nós comemos vegetais, eu nunca entendia isso quando eu era criança. Como que eu vou comer vegetais e vou emagrecer? Sabe? Porque sempre dizia, come vegetais que emagrece. Porque eu acabava comparando com os animais, com as vacas que comiam só pasto e eram gordas. Eu não entendia por que esse processo acontecia quando eu era menor, quando eu era criança. Hoje eu entendo, nós não temos a enzima que digere celulose. Então, a maior parte do que eu comer na forma de celulose vai sair na forma de fezes. Não vai ser aproveitado, não vai ser digerido. Digestão é fracionar, é pegar polissacarídeos e quebrar, transformar em monossacarídeos, para que lá em nível intestinal possa ser absorvido para o sangue e disponibilizado para os meus tecidos e células. Então, o que acontece é que nós não temos a enzima celulase, que digere a celulose. Se tu comer o grão de milho sem mastigar, ele vai sair inteiro nas tuas fezes. Aquela capinha do grão de milho de celulose não vai ser digerida, tá? Entretanto, olha só, os animais ruminantes, vacas, cabras, etc., conseguem
digerir a celulose e aproveitar esse nutriente da celulose. Portanto, eles estão comendo bastante energia. Como que eles conseguem fazer isso? Os animais que digerem celulose não digerem por si própria a celulose. Eles fazem uma associação simbiótica, uma simbiose, uma vida junta com bactérias e protozoários que digerem a celulose. O cupim que come madeira, lá no estômago do cupim, existem protozoários que digerem a celulose para o cupim. Eles têm a vantagem de estarem vivendo dentro do cupim protegidos, receber o alimento, e em parte eles dão um par dessa energia que eles também disponibilizam, também utilizam para o cupim. Interessante, né? Aí as fibras de celulose, ó. Fotomicrografia de fibras de celulose em pinheiro da espécie Pinus ponderosa. Ponderosa. Tá? Agora que nós fizemos isso, nós podemos resolver algumas atividades. Então eu sugiro que vocês tentem resolver essas atividades. Tá legal? Bom, olha a descrição do vídeo aí, não esquece da nossa avaliação, que tem o prazo para ser entregue lá. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E é isso, eu estou à disposição, tá? Espero ver vocês em breve. Um abraço. Nosso próximo assunto será lipídios, depois eu vou para ácidos nucleicos. Um abraço, obrigado, tchau para todos.